Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos processos de conservação pela fermentação. Então, como que a fermentação ela pode ser um instrumento aí para que nós consigamos aí conservar os alimentos? Então, é isso que nós vamos entender. Como vocês viram lá no Sway, a fermentação ela é utilizada há muito tempo, né? Na antiguidade. Então, há registros que a primeira fermentação tenha acontecido há 7.000 anos antes de Cristo para a produção de cerveja. E aí vocês devem ter visto lá que ainda, né, depois de 7.000, aí tem em 1.000 anos antes de Cristo, já se pensou no esquema de produção de vinhos. Então, já pensando na questão da industrialização, né, de vinhos. Então, por muito tempo foi utilizado aí a fermentação como um processo de conservação, né, e também para a transformação de novos produtos. Então, só para a gente reforçar, a fermentação ela é usada para conservar os alimentos e, no entanto, ela produz substâncias que modificam as características no que diz respeito à textura, no que diz respeito a sabor, à coloração, à criação de novos produtos, e é por isso que a fermentação é aplicada, né, até hoje na indústria. Então, para nós entendermos, né, a importância da fermentação na indústria nos dias atuais, precisamos entender como que a fermentação ocorre, né? Então, acho que esse é o princípio para saber muita coisa a respeito da fermentação. Então, primeira coisa, é necessário que haja um alimento. Então, até coloquei aqui um alimento. Esse alimento, ele pode ser grãos, ele pode ser, mudar aqui meu cursor, ele pode ser a cana-de-açúcar, o grão, por exemplo, como o trigo. Então, existindo esse tipo de alimento, ele vai conter nutrientes, então, especificamente, né, a sua grande maioria são os carboidratos, então a cana-de-açúcar contém aí a sacarose, o trigo contém o amido, então normalmente se usam os alimentos que são ou em grãos, ou tubérculos, ou o próprio açúcar, né, o que contenham aí açúcar, para que haja, né, para que sejam introduzidos os micro-organismos e que esses micro-organismos possam utilizar, então, esse açúcar, né, então a glicose, a sacarose, o amido, né, que possam utilizar essas substâncias para a produção de energia, para a produção de ATP, para a produção do próprio micro-organismo, né, ATP para o próprio micro-organismo poder sobreviver, poder crescer e poder se desenvolver, né. E quando ele faz esse processo de uso, né, dos carboidratos, seja ele em qual for, né, em qual estrutura química for, para a produção de ATP, existe uma ação enzimática. Então, tem uma ação enzimática forte sobre esses nutrientes, sobre esses carboidratos, e como é produto gerado aí dessas reações químicas, acabam produzindo substâncias, e essas substâncias que são de interesse para nós aqui na indústria, né? Então, o surgimento dessas substâncias que nós vamos comentar, e são essas substâncias que vão ser importantes tanto na conservação quanto na mudança das características do alimento, nas mudanças das texturas, de sabores e assim por diante, tá? E quais são essas substâncias originadas aí como produto da fermentação? Então, podemos destacar aqui, por exemplo, o álcool e o ácido. Então, o álcool, tanto o álcool quanto o ácido, eles podem ser produzidos a partir do momento em que os micro-organismos fazem a fermentação. E o álcool, ele origina, por exemplo, bebidas alcoólicas, então o vinho, a cerveja. Esse ácido, dependendo do tipo de ácido, então eu tenho ácido acético que vai originar o vinagre, eu tenho a presença do ácido lático que vai modificar o leite para transformar em iogurte, para transformar em queijos, né?
Então, são substâncias importantes para que modifique a textura desse alimento e para que modifique, para que crie um novo alimento, né? Então, eles conferem aí sabores peculiares, além da criação de produtos, de desenvolver novos produtos. E, por exemplo, a fermentação alcoólica, mesmo a fermentação que produz o álcool, também produz o gás carbônico. Então, ele também é utilizado, no caso, para a produção das espumas de cerveja, para que haja o crescimento do pão, né, do pãozinho, como nós estamos habituados, para formar aqueles orifícios de alguns tipos de queijos. Então, é com esse intuito que se produz, que se faz a fermentação. Bom, agora como é que nós conseguimos entender, né, a fermentação como um processo de conservação? Então, esses produtos que são produzidos, o álcool, os ácidos, o próprio gás carbônico, todos eles são substâncias que são desfavoráveis para que haja o crescimento de micro-organismos patogênicos. Então, são substâncias que dificultam o crescimento de outros micro-organismos que possivelmente poderiam contaminar o alimento. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, são substâncias desfavoráveis para o crescimento de micro-organismos. Além disso, quando nós vamos promover a fermentação, adicionamos aí um micro-organismo, e esse micro-organismo é que vai utilizar a sacarose, que vai utilizar o amido, que vai utilizar a maltose, enfim, que vão utilizar esses carboidratos presentes no alimento para a produção de energia, para a produção de ATP, para que esse micro-organismo fermentador consiga sobreviver. Quando ele faz isso, ele acaba utilizando substratos, esses carboidratos, e acaba, portanto, havendo uma competição entre esses micro-organismos, né? Então, vai haver uma competição entre os micro-organismos fermentadores e entre os micro-organismos possíveis aí patogênicos. Então, nós chamamos isso de antagonismo microbiano. Então, nós temos, ao mesmo tempo, uma carga microbiana produzindo fermentação, utilizando seus substratos, produzindo a fermentação, e esses micro-organismos fermentadores vão utilizando esses substratos e vão reduzir a quantidade de substratos livres, que impede aí de haver o crescimento dos micro-organismos patogênicos. Então, nós chamamos isso de antagonismo ou competição entre os micro-organismos e competição entre os substratos.